Nesse vídeo eu vou falar sobre teste de mutação. Esse critério, que complementa outros critérios funcionais e estruturais, utiliza um conceito um pouco diferente para que possamos criar os nossos casos de teste. O teste de mutação é um critério baseado em defeitos, ou seja, utiliza conhecimento sobre defeitos típicos que podem ocorrer ao escrevermos um programa para nos ajudar a criar bons conjuntos de teste. Eu gosto de usar o seguinte cenário para explicar o que é teste de mutação. Então, imagine que você foi trabalhar numa empresa e o seu chefe lhe dá uma primeira tarefa. Você deve implementar um programa qualquer, mas como você é novo na empresa, ele quer ver também como você testou o seu programa para se certificar de que ele funciona, certo? Bom, passado alguns dias ou meses, né, você retorna feliz da vida com o programa pronto e com um conjunto de teste que mostra que o seu programa realmente funciona. Bom, obviamente, a primeira coisa que o seu chefe faz é pegar o seu programa e executá-lo com o conjunto de teste que você trouxe junto. Obviamente, também, o seu programa funciona muito direitinho e você fica orgulhoso. Afinal, você já tinha feito esse processo várias vezes para ter certeza que tudo funciona. Mas aí você nota que seu chefe, sem qualquer motivo aparente, afinal o chefe não precisa de motivos, né? Ele começa a mexer no código que você escreveu. Por exemplo, ele muda um comando, que está aqui em vermelho, que dizia if A maior do que B, para A maior ou igual a B. E aí executa os seus mesmos casos de teste com o programa modificado. A pergunta que eu faço é a seguinte: o que você espera que aconteça? Bom, muito bem, você deve ter respondido: espero que o programa do meu chefe falhe com algum caso de teste. Sim, tem razão. Afinal, se o seu programa está correto e o do seu chefe é um programa diferente do seu, então ele tem que falhar em algum dos seus casos de teste. Mas e se isso não acontecer? Bem, se isso não acontecer, é porque o seu conjunto de testes é ruim. Ele não consegue exercitar o código de uma maneira completa. Ou, em outras palavras, ele não consegue revelar aquele defeito que o seu chefe inseriu no seu programa. Então, essa é toda a ideia do teste de mutação, né? Mas em vez de fazermos isso uma única vez, a gente faz isso várias vezes. Criamos vários programas que chamamos de mutantes, ou seja, que possuem pequenas modificações em relação ao programa sendo testado. Os casos de teste têm que mostrar que o seu programa apresenta sempre resultado correto e que cada um dos mutantes, alguma vez, apresenta resultado incorreto. Quando um caso de teste consegue distinguir o comportamento de um mutante do programa original, dizemos que esse mutante está morto. Portanto, o objetivo que a gente tem com o teste de mutação é achar conjuntos de teste que matem todos os mutantes que foram criados. Mas aí, dado um conjunto de teste, como que a gente faz para saber se esse conjunto é bom ou ruim? Bom, o que a gente faz é simples. Vamos contar quantos mutantes ele consegue matar. Quanto mais mutantes mortos, melhor o conjunto de teste. Então, por exemplo, vamos supor que foram produzidos 110 mutantes e que meu conjunto de teste matou 60 deles. A gente tem, então, uma medida que a gente chama de score de mutação, que indica qual é a taxa de mutantes mortos. Ou seja, é o número de mutantes mortos divididos pelo número total de mutantes. Nesse caso, por exemplo, teríamos um score de 0,55, ou 55% dos mutantes foram mortos pelo meu conjunto de casos de teste. Bom, uma outra pergunta importante é como são gerados os mutantes, né? Bom, os mutantes são criados baseados em operadores de mutação, que são regras que definem quais alterações devem ser feitas para que os mutantes sejam criados. Esses operadores estão fortemente ligados
com a linguagem na qual o programa que eu estou testando foi escrito, né? Eles buscam explorar todas as características e estruturas da linguagem. Por exemplo, para a linguagem C foram definidos 4 classes de operadores. São aqueles que alteram comandos inteiros do programa, aqueles que alteram operadores da linguagem, que alteram variáveis e que alteram constantes. Então, para cobrir todas essas estruturas que existem na linguagem C, existem pelo menos 75 operadores de mutação projetados para essa linguagem, tá? Uma consequência disso é que se usarmos todos os operadores de mutação, o número de mutantes tende a ser bastante grande, mesmo para programas simples. Bom, eis aqui um exemplo de um operador de mutação. É o operador que a gente chama de ORRN, ou o que faz a troca de um operador relacional por outro operador relacional. Por exemplo, eu tenho dentro do meu comando o maior, o operador maior, ele vai ser trocado por menor, maior, igual, menor, igual e diferente, certo? Então, ele cria os mutantes trocando esses operadores por outros operadores relacionais. Então, esse exemplo desse programa é a implementação do Bubble Sort, que a gente conhece, e ele utiliza operadores relacionais em vários pontos dessa função. Mas eu vou olhar especificamente nesse ponto que está marcado aqui com esse círculo vermelho. Para esse ponto, a gente vai ter 5 mutantes, ou seja, o operador vai ser aplicado 5 vezes para criar 5 mutantes diferentes. Esse é um deles, que o maior foi trocado pelo maior ou igual. Esse é o segundo, esse é outro deles, o terceiro, esse é o quarto e esse, então, é o quinto. São 5 mutantes criados a partir desse ponto. Muito bem, se eu pegar o programa original e esse mutante que eu estou mostrando aqui, né, gerado pelo ORRN, com esse dado de entrada, ou seja, um vetor que tem os valores 1, 2, 3, 4, 5, a gente vai ver que o resultado apresentado pelo mutante é diferente do resultado do programa original. Isso quer dizer que esse mutante foi morto por esse dado de teste. Então, eu já achei um dado de teste que mata esse mutante. Preciso fazer, então, a mesma coisa para todos os outros mutantes que foram gerados para esse programa. Mas nem tudo é tão bonito assim no teste de mutação. Existem alguns mutantes que são mutantes muito chatos, como esse que está sendo mostrado nessa telinha aqui. Veja que, se a gente executar esse mutante com esse dado de teste, com essa entrada, ele não morre. E, na verdade, ele não morre com nenhum caso de teste. Ou seja, não existe uma forma de matar esse mutante. Então, ele é chato porque nem sempre é fácil descobrir se um mutante ele pode ser morto ou se ele nunca vai poder ser morto, que é o que a gente chama de um mutante equivalente. O testador é que tem que perder o tempo dele, né, para analisar os mutantes e descobrir se ele pode ser morto ou se ele deve ser descartado, simplesmente pelo fato dele ser um mutante equivalente. Muito bem, como a gente precisa desconsiderar os mutantes equivalentes, já que eles não podem ser mortos, ou seja, não servem para selecionar casos de teste, o score de mutação ele fica dessa forma que eu estou mostrando aqui agora. No cálculo, a gente precisa saber quantos são os mutantes equivalentes e aí, então, temos que excluir esses mutantes para termos um número correto no score de mutação. No nosso exemplo, então, a gente vai ter, se eu tenho lá 10 mutantes equivalentes, eu vou ter 60 mutantes mortos, divididos pelos 100 mutantes que não são equivalentes, e eu tenho um score de mutação de 60%. Então, aqui um resuminho de como a gente aplica o teste de mutação. Eu tenho um conjunto de teste, gero mutantes e executo o meu programa com um conjunto de teste. Se uma falha acontece, então eu achei um defeito no meu programa e preciso corrigi-lo.
Caso contrário, eu executo os mutantes com o conjunto de teste e analiso os que sobram vivos. Posso identificar mutantes como equivalentes ou adicionar novos casos de teste para matar os não equivalentes. E assim o teste prossegue, até que a gente tenha matado todos os mutantes que não são equivalentes. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente aplica na prática o teste de mutação, utilizando uma ferramenta que dá apoio a esse critério.